Fala galera, segunda-feira, vamos lá, agora eu vou tentar voltar aqui a minha rotina. Eu confesso que eu já tava quase esquecendo de gravar o vídeo aqui, né? Na correria do dia a dia eu falo que é muito difícil hoje levar a criança para brincar no parquinho, né? Depois treinar, enfim, tudo mais, mas tô aqui pros meus 10 minutinhos de terapia diária e explicando um pouco, né? A semana passada fiz aí uma série de vídeos, então falando um pouquinho, né, ou tentando ajudar um pouquinho mais de como faz para poder vir para a Alemanha, quem quiser ensinar aqui. Como eu disse, né, esse é um assunto que eu sei que interessa muito mais as pessoas, muito mais do que as minhas ideias aqui de aulas, mas a minha ideia sempre foi compartilhar meu diário aqui e fazer, né, disso uma terapia para mim, então é isso que eu vou continuar fazendo. Tendo mais dúvidas aí, eu vou gravando vídeos para ajudar a galera. Bom, hoje de novo, né, voltei aí para as minhas aulas de matemática, né, vamos lá, né, eu não falei, né, mas hoje tinha uma turma que ia receber uma prova de volta minha, que é a equação do primeiro grau. Para mim, até agora aqui foram as maiores dificuldades das turmas em aprender equação do primeiro grau ou depois no segundo grau. E eu estou bem assim contente com as notas que eles tiveram, né, não foram as melhores notas do mundo, mas dentro das minhas exigências como professor aqui, né, para a escola que eu estou inserido, agora entendendo um pouquinho mais de como tudo funciona, eu acho que eles, né, conseguiram até que desenvolver um bom aprendizado de todo o conteúdo. Alguns alunos tiveram mais dificuldade, outros, né, se esforçaram um pouco mais, conseguiram uma melhor nota do que eles até então tinham conseguido em matemática, então eu fiquei muito feliz, né, ver carinha de alguns deles, caramba, consegui uma nota boa, isso foi muito legal, e mostra aí que todo o esforço valeu a pena, apesar de alguns dias, né, passar por aquela sensação de tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo, mas eu acho que faz parte da vida do professor, e nesse mundo multicultural, né, ou internacional que a gente vive, com desconexão com a internet e tudo mais, é um grande desafio pra gente. E aí hoje eu queria, na verdade, então, né, falar um pouco disso e perguntar, né, na verdade para vocês, ou na verdade dentro do que eu tenho visto aqui na Alemanha. Eu dou aula para uma escola que ela é digital, né? Uma escola onde cada aluno tem o seu iPad. Eu sei que isso é uma realidade, às vezes, muito distante de muitas escolas no Brasil ou de muitos lugares no mundo. Mas, assim, a impressão que eu tenho conversando com professores e dentro do que a gente tenta fazer também dentro da escola, reuniões com professores, com pais, isso ainda, né, tá um pouco distante da realidade também da escola. Por mais que seja uma escola digital e que o iPad está lá para ajudar, eu acho que hoje ele ainda atrapalha muito o aprendizado das crianças, porque elas se distraem absurdamente, né, com todo o conteúdo ou com todos os parâmetros que o iPad pode oferecer. E aí cabe aqui uma reflexão, né? Eu tenho lido muito um livro, Um Pai Estoico, para quem nunca leu, acho que vale a pena. É um livro que cada dia ele traz uma passagem, né, do quanto nós pais podemos aprender com os nossos filhos. E eu acho que depois que nós nos tornamos pais, nós aprendemos ou entendemos muito mais como é também dar aula para filho dos outros, que um dia, né, o nosso vai estar lá naquele lugar. E então eu tenho lido muito, né, dessas passagens e pensado muito na minha vivência com os meus alunos, às vezes o quanto eu me estresso, o quanto, né, a gente perde um pouquinho a paciência com algumas questões simples, ou o quanto, tipo, alguns têm dificuldade, que não foram as nossas dificuldades, às vezes a gente não entende. Então é uma luta diária. E aí a gente vê o quanto a tecnologia ela tem interferido demais no aprendizado dos alunos. E se a gente for fazer uma reflexão nossa mesmo, né, o quanto a gente não fica conectado no nosso dia a dia nas nossas tecnologias, né? E aí uma passagem do livro hoje era que eu li, né, era a seguinte, tipo, se você tem o seu filho e ele tá, por exemplo, na escola e de repente você chega para pegar o seu filho e vê que seu filho tá brincando ou você vê uma cena de risco para ele e quando você olha para a professora tá no celular. Você provavelmente vai se estressar muito com essa situação. E aí o livro depois pergunta, né, o quanto você não faz isso com o seu filho. Então, às vezes a gente aquele negócio, né, de não querer para os outros o que a gente não quer para nós mesmos, e nós nos vemos fazendo isso. Então,
diante disso, né, que é uma faca de dois gumes aí, porque é difícil tirar a tecnologia, né, de todos hoje e tentar fazer da escola um ambiente onde não existe a tecnologia. Eu acho que é também tirar a escola da sociedade e aí a escola perde o seu sentido. Mas é claro que o aprendizado ele passa por um momento analógico, né, onde o aluno precisa escrever, precisa calcular, matemática, fazer exercício para poder entender. Às vezes só assistir um vídeo, aprender de forma passiva, a gente sabe que ela é um pouco mais demorada, as pessoas aprendem, mas nós temos vários meios de aprendizagem que todos eles se completam. E ainda é na escola a maneira ativa o algo mais importante. E aí vem sempre a discussão, né, das tecnologias digitais e principalmente agora esqueci o nome, das inteligências artificiais, né? Eu tô com o nome em alemão aqui, a gente fala KI, Künstliche Intelligenz, ok? Então, pra gente, né, o chat GPT, né, tá sendo uma discussão muito grande na escola, se pode ou se não pode, muitos professores são contra, porque atrapalha na hora de fazer exercício, atrapalha na hora de, tipo, resolução de exercício, porque eles simplesmente perguntam pro chat GPT e o chat GPT dá a resposta, eles apenas copiam. E aí a pergunta, né, será que realmente isso é algo que não vale? Porque na nossa época, na minha época, né, vamos lá, de estudante aí, eu vou pensar agora nos 20 anos, eu começando já a aumentar os valores, né, dos anos atrás. Eu lembro de eu pegando os livros, procurando a resposta nos livros e copiando. Eu realmente não entendia, às vezes, o que eu estava fazendo ou simplesmente copiava a resposta, muitas vezes errada, né, pelo simples motivo de, tipo, achar que ali estava a resposta. É claro que tem um aprendizado nisso. Não podemos jogar fora essa questão do aprendizado. Mas depois com o Google, né, muitos fizeram isso também, digitava no Google ou KD, né, da época, o Yahoo, os sites de busca, e você pegava, né, a informação que estava lá, copiava e entregava para o professor. Hoje o ChatGPT só está direto à resposta certa, mas de certa forma é algo, né, que também está aí para ajudar os alunos e eu acho que no mercado de trabalho hoje é fundamental que as pessoas aprendam a usar o ChatGPT, né, para o bem, lembrando isso. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu não consigo mais pensar em um único dia, olha só, em um único dia que eu não uso o ChatGPT para alguma coisa. E aqui, principalmente na Alemanha, tem me ajudado muito com a resolução da língua. Porque muitas vezes eu escrevo alguma coisa, pergunto para o ChatGPT e ele me dá a resposta de algo que eu escrevi errado, ou né, eu pergunto como eu poderia falar isso, falar aquilo, e sempre as respostas do ChatGPT são absurdamente melhores do que um tradutor. E isso não sou eu que estou falando, né? Isso são os próprios alemães, que muitas vezes eu pergunto para os professores, está correto, está isso, e eles sempre falam, caramba, não, muito legal. E aí eu falo, não, eu escrevi com o ChatGPT, né? Então, ou questões mesmo para poder montar as minhas aulas, para os professores, dicas aí, né? Montar as minhas aulas, ou ideias de exercício, ideias de projeto. Então, para vocês terem uma ideia aí o quanto isso é válido, né? O quanto isso é importante, eu acho que hoje a escola ela precisa integrar tudo isso e dar uma forma ou encontrar uma forma de não lutar contra, mas aprender a utilizar isso. Dois exemplos básicos, né? Ou na verdade um exemplo que chega no outro. Eu perguntei para o ChatGPT, né? Coloquei lá a situação. A gente sempre tem um trabalho escrito que é uma prova e o outro trabalho que pode ser, né? Qualquer coisa, gravação de um vídeo. Já fiz, gravação de podcast, já fiz com os alunos. E eu queria algo diferente dessa vez. E os alunos estão aprendendo porcentagem, quase. Já ia mandar um alemão de novo aqui. Porcentagem. Eu perguntei pro chat GPT, né, quais eram as ideias. Ele me deu, né, eu sempre às vezes escrevo lá, dica para vocês aí. Eu pedi para ele, né, me dar 10 ideias diferentes, né, para eu poder avaliar os alunos. E uma das ideias que ele me deu foi fazer um questionário na escola e utilizar esse questionário, as respostas, para que os alunos aprendessem porcentagem. E é claro que diante disso eu peguei, né, e trabalhei em cima da ideia junto com o chat GPT, é como se eu estivesse conversando com alguém, né, que pudesse me ajudar aí com todas as questões, isso em alemão, é muito legal também que eu vou aprendendo um pouco mais da língua,
E eu falei, tá, eu preciso disso, preciso avaliar aqui como que eu poderia fazer isso, como que eu poderia fazer aquilo. Cheguei no escopo de um projeto, apresentei para os alunos na semana passada e hoje eu acompanhei uma das salas, né, que tá fazendo esse projeto comigo. São os alunos mais novos que eu tenho, do 7º ano, e eu fiquei absurdamente pasmo com o resultado e principalmente com a questão do quanto eles estão aprendendo, né, com tudo isso. Teve grupo que fez o questionário mão a mão, eles fizeram 40 questionários, escreveram, dividiram entre eles e fizeram para entregar. Eu já falei para eles, eu falei, vocês já ganharam 10 comigo, porque todos os outros fizeram o questionário online, usando o Forms, né, da Microsoft, para quem não conhece, onde eles só com um código de barra conseguem acessar esse questionário e eles já têm no final todas as respostas em porcentagem e também em gráficos, que era a ideia que eu passei para eles. E aí no final eu fiquei pensando, tá, eles usaram um aplicativo, já tem a resposta, então a minha ideia de trabalho não valeu. Não, foi muito pelo contrário, porque muitos deles não sabiam nem usar o Forms e nem sabiam que a ferramenta tinha esse poder de já mostrar para eles em porcentagens, então eu consegui para eles mostrar para eles também uma questão de questionário. No meu mestrado eu trabalhei muito com questionário, então eu falei que é muito importante eles terem uma ideia do que eles querem pesquisar, não só, né, perguntas onde eles vão ter sim ou não, porque eles queriam perguntar, você usa computador? E aí sim ou não. Eu falei assim, essa resposta depois para você analisar, ela fica muito difícil. Então, qual tipo de tecnologia você usa? Você já vai ter a resposta que a pessoa usa, né? E aí você coloca lá nenhuma. Então você, além de saber que elas usam, você já sabe qual tecnologia elas estão usando. Então foi dando várias dicas básicas, né? Pro nível de 7º ano. E eu fiquei muito contente a hora que eu vi as respostas que eles conseguiram. E fora que eu tô, né, agora pensando nisso tudo para apresentar para a diretora da escola, que eu estipulei para eles uma amostra mínima de 40 alunos, numa amostra numa escola onde a gente tem aí do ensino fundamental e médio 300, 400 alunos, ela é sim uma amostra considerável, né? Sendo que cada grupo fez de 40 crianças pela escola, e claro que cada um tem um, um, um questionário diferente, porque eles poderiam escolher os temas deles, mas no final, né, eu vou conseguir também levantar um dado estatístico da escola muito interessante. Talvez os alunos não façam isso, mas eu vou conseguir fazer isso, porque eles perguntaram também no começo, né, gênero, idade, e eu falei que queria que eles, já que o programa entregou todas as porcentagens, agora o que eles precisariam fazer para mim é fazer uma análise estatística de quantos meninos, por exemplo, responderam que usam computador e quantas meninas usam computador. Então, a minha aula de porcentagem acabou virando uma pesquisa na escola, onde eles aprenderam então a usar tecnologias digitais, né? Aprenderam a usar é, gráfico, aprenderam a usar mais ainda a porcentagem, que era a ideia. E no final eu fiquei muito satisfeito, principalmente com os grupos que usaram, né, todos os programinhas aí para poder fazer esse trabalho. E de novo, né, poderia ter pedido para eles fazerem à mão, no método mais arcaico que a gente conhece, ou não vamos usar essa palavra, que às vezes pode ser pejorativa, mas um método mais formal para a escola. E no final, eu acho que eles não teriam nessa integração com outros aplicativos que não só jogos, por exemplo, no tablet, né? Então, a ideia da tecnologia digital, ou trabalhar com os alunos essa questão digital, é justamente integrar neles, né, essa questão de poder usar o tablet para outras coisas. Quem sabe, né, lá na frente um deles está, eu usei isso uma vez na matemática, vamos tentar fazer naquilo, naquele programa. E aí eu tenho certeza que eu vou ter ali naquele pedacinho daquele aluno, né, despertado algum interesse. E também, né, já deu para ver o quanto eles aprenderam porcentagem, muito mais do que aqueles exercícios, calcule a porcentagem e tem A, B, C, D e blá, blá. Bom, enfim, isso era o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, né, tipo, o vídeo meu já tá com quase 15 minutos aqui, mas acho que é legal para trocar essa ideia. Se alguém teve alguma experiência digital, como é que estão as escolas aí no Brasil. Aqui na Alemanha, eu sei que não é só essa escola digital que está fazendo isso também, né? Outras escolas permitindo celular, enfim. E aí, uma possibilidade que a gente tem, às vezes, na palma da nossa mão para tentar, né, fazer os alunos aprenderem um pouquinho mais. Beleza?
segunda-feira, fico por aqui, a semana tem um feriado, todo mundo tem feriado, 1º de maio, né? Tô gravando esse vídeo hoje, dia 29 de... Ai, eu tô esquecendo os meses. Abril, tô pensando em alemão. É isso aí, até mais, beijo, abraço.